Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre sonhar que vê um mundo desmoronando. E qual a mensagem do seu subconsciente ou mesmo da espiritualidade com relação à linguagem de associação que são os sonhos? Então, na história, na narrativa do seu sonho, nós vamos ter o seguinte cenário. Nós vamos ver um mundo desmoronando. Como é isso? Então pode ser que você veja prédios, casas, cidades afundando, entrando para dentro da terra, as paredes dessas construções ruindo, as pessoas desesperadas, correndo, como se algo estivesse puxando toda a construção, todo o prédio, toda a casa para dentro. Pode ser que no seu sonho também apareça algumas novas construções saindo de dentro da terra, como se aparecesse do nada e se formasse um novo cenário, uma nova paisagem. Então nós temos esses dois aspectos. Ou esses prédios surucando, desmoronando, ou novas construções surgindo. Nós vamos chamar de ver o cenário desse sonho de ver um mundo desmoronando, algo novo se formando, ou algo antigo indo para um buraco. E quando nós temos um sonho assim, pode estar relacionado a alguns aspectos. O primeiro deles, na verdade, é quando nós estamos tentando nos agarrar a um mundo que antes vivíamos e hoje não existe mais. Há uma existência em que nos encontrávamos nela, uma realidade que estávamos inseridos nela, mas que hoje não existe mais. Estamos resistindo ao fato de que elas ficaram para trás. Provavelmente essa realidade antiga que você não quer se desapegar dela é ligado à área financeira. Vamos dar um exemplo bem prático. Antigamente você tinha um nível de vida mais alto, um poder aquisitivo mais alto. Então tinha certa tranquilidade na sua vida. E isso se refletia em todas as áreas, em todos os aspectos. Você tinha mais poder de compra. Mas então, por algum motivo, veio uma crise, alguma coisa aconteceu. E você perdeu o poder aquisitivo. Você não tem tanta tranquilidade assim como antigamente. É uma realidade que não existe mais e ficou para trás. Mas você, de certa forma, resiste ainda. Você tenta viver como num período anterior. E está tendo dificuldade nisso, claro. Você não tem mais aquele poder aquisitivo, mas quer continuar com o mesmo tipo de gastos que tinha. Então você vai encontrar problemas. E esse tipo de sonho, a sua mente está tentando lhe dizer que desapegue daquela realidade. Aquela realidade não existe mais para você. A cidade que você viu desmoronar no sonho, seja as construções entrando para dentro da terra ou novas construções surgindo, é uma realidade que está deixando de existir ou deixou de existir para você e uma outra surgindo. Como eu disse, a maioria desses sonhos em que eu li, em que eu interpretei, em que me foram enviados é de caráter financeiro, é no aspecto financeiro. E a pessoa, em razão disso, de não querer aceitar que ele não vive mais com aquele patamar, ele continua agindo de forma imatura, gastando sem pensar, gastando como antes. E por que que isso aconteceu? Como eu disse para vocês, pode ser vários motivos. Uma crise financeira, algum erro de administração da sua parte. O problema é que precisa entender que o mundo é outro hoje. O mundo é mais rápido. E se nós não atentarmos para as nossas finanças, a administração correta, nós podemos cair numa crise assim. Pode ser que esse tipo de sonho abranja também a perda de um ente querido.
E é esse ente querido que formava aquela realidade que antigamente existia e que hoje não existe mais. Exemplo, você é um jovem, um adolescente e vive ainda aos cuidados do seu pai. O seu pai tem uma condição financeira boa, ou tinha. E aí, com a morte dele, as coisas ficaram complicadas. Você teve que trabalhar, assumir mais responsabilidades. E aí você tem um sonho assim. O mundo desmoronando, as cidades ruindo, entrando para dentro da terra, ou mesmo uma construção nova surgindo. É aquela realidade, enquanto você estava debaixo das asas do seu pai, tudo era mais tranquilo. Você não tinha tantas responsabilidades, problemas, preocupações. E agora, com a perda do seu pai, com o falecimento, o desencarne dele, muitas coisas recaíram nas suas costas. Então, o mundo agora é diferente para você. Você precisa entender, você que teve esse tipo de sonho, é que essa cidade entrando para dentro da Terra é aquela realidade antiga, que você precisa se desapegar, não existe mais. Caso no seu sonho também apareça construções surgindo do meio da Terra, essas construções simbolizam, representam uma nova realidade. E mais uma vez, era uma condição financeira boa para uma condição financeira mais, vamos dizer, preocupante ou escassa, regular. Não tão tranquila como antigamente. Muitas pessoas, em razão disso, ficam se lamentando, se culpando, ficam com dó de si mesmas, em razão de a vida não ser mais como antes, mas isso é uma falha. É uma falha porque fazendo assim nós esquecemos de viver o presente. E quando nós esquecemos de viver o presente, nós passamos a não olhar as oportunidades que a própria vida nos oferece no presente, porque ficamos só lamentando o passado, uma realidade que deixou de existir. Um outro aspecto que nós devemos levar em consideração é que isso que nós falamos aqui, uma realidade que deixou de existir por uma nova realidade que está se formando, pode ser que ainda vá acontecer na sua vida. Então, tal sonho pode ser premonitório. E também, eu já vi alguns sonhos que a pessoa teve essa história envolvida nele e ela estava numa condição tranquila, boa, e depois desse sonho as coisas começaram a mudar. Seja pela morte de um parente, seja por uma crise financeira, no mesmo sentido. Mas aquela realidade que ele vivia na época que teve o sonho, no futuro, não tão distante, deixou de existir. Veio uma crise. Não significa que essa crise, por exemplo, vá durar para sempre na vida do sonhador. Mas pode ser que a própria espiritualidade esteja preparando para isso. Então, é um sonho para ficarmos alerta. Caso esteja acontecendo ou aconteceu, a sua mente, o seu subconsciente, quer que você não fique se lamentando e com a memória lá no passado, somente lá no passado, com dó de si mesmo. Não, viva o presente, agarre as oportunidades. Caso seja um sonho premonitório, que como eu disse, pode acontecer, pode, é a espiritualidade te preparando para algo que está por vir. Então fique atento, atenção, administre bem suas finanças, não haja de forma imatura com relação a esse ponto, nesse aspecto. Isso precisa ser levado em consideração. Muitos sonhos que nós temos são avisos, avisos do nosso subconsciente, avisos da espiritualidade, como quiser chamar, avisos de Deus, do Espírito de Deus para você. E nós podemos usar esses sonhos para nos preparar melhor. Afinal, tem alguém do outro lado querendo se comunicar conosco e nos ajudar. Nos passar instruções que vão ser importantes para saber como nós vamos proceder, caso uma crise aconteça, caso nossa mente esteja muito apegada ao passado, uma realidade que não exista mais. Então é interessante nós aprendermos a escutar melhor a voz da nossa intuição, da nossa razão, os nossos sonhos. Deus fala através dos nossos sonhos. A espiritualidade tenta se comunicar conosco através dos nossos sonhos. A nossa mente, a nossa razão fala conosco através dos sonhos. Vamos prestar mais atenção neles. Eu peço a vocês um pouco de desculpa com relação à minha voz. Estou saindo de uma gripe agora, mas eu queria gravar esse vídeo hoje. Então, qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem relatar o sonho que vocês tiveram, caso apareceu alguém no sonho,
Explica quem é essa pessoa, o que essa pessoa significa para você, se tem sentimentos por ela. Caso você esteja passando por uma situação como descrita aqui nesse vídeo, explica também. Isso é importante na hora de interpretar o sonho. Sonhos são íntimos e pessoais. Pode ser que a interpretação tenha um pontapé inicial, mas possa divergir um pouco de outras pessoas, que às vezes sonham com a mesma história. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!